Olá, no texto que veremos agora, teremos inveja na vida cotidiana da Beth Joseph. Uma sequência, você que está acompanhando, é uma sequência de textos clínicos. A Beth Joseph escreve muito sobre a parte prática da clínica, o que está acontecendo, e ela vai nos dizer agora sobre, vai fazer ponderações sobre a inveja, né? E como que a inveja está ali nesse cotidiano, tanto da vida comum, né, fora da clínica e dentro da clínica. No dicionário, a inveja vai ter esse lugar de mortificação, malevolência às capacidades superiores dos outros. Ou seja, a pessoa sofre porque a outra pessoa tem uma capacidade superior. É isso que a gente encontra lá, né? Então, veja que muitas vezes no contexto de senso comum, as pessoas têm uma tendência a achar que a inveja é algo muito parecido com a cobiça. Eu quero ter aquilo que você tem. E no contexto do próprio dicionário, e mais ainda psicanalítico, a inveja é uma destruição à capacidade que o outro tem, e eu, por reconhecer que o outro tem, eu percebo que eu não tenho. Né? Então eu não suporto ver que eu não tenho, eu preciso destruir o outro para o outro ficar como eu. Né? Se ninguém tem, não tem problema. Na psicanálise, esse tema da inveja já aparece em Freud, né? E o Freud limita esse lugar da inveja à inveja do pênis, né? Então fica no início, o Freud ele vai fazer esse levantamento que no inconsciente as mulheres teriam então a inveja do pênis já em Klein, a Klein fala assim, olha, já não é bem isso não, né? Vamos expandir essa ideia, vamos, né, ver isso de uma outra forma. Se você percebe os textos kleinianos, a Klein vai escrever o clássico texto Inveja e Gratidão, que se você lê bonitinho a Klein, Inveja e Gratidão já estavam em todos os outros textos. Né? Todos os outros textos já tinham aquilo que ela só reúne no final e fala assim, gente, olha, tá tudo aqui compilado agora. Chegamos nesse lugar. Foi só com um tapinha do Rosenfeld que ela falou, vou escrever sobre isso. Isso, vou falar sobre isso agora, eu vou juntar tudo em um texto. E é interessante que ela não começa da inveja do pênis, ela começa da cena primária. Uhum. Cena primária, pais combinados, e aí seio, porque se eu invejo o que o outro tem, e o que é a primeira coisa que o outro tem que eu não tenho? O leite. Né? Então ela expande, faz uma inversão, né? E o pênis passa a ser tudo aquilo que o seio não é. Então é uma brincadeira muito interessante que ela vai fazendo um recorte desses textos, mas ela começa na cena primária e não na inveja do pênis. Ressitua e universaliza. Exatamente. E eu acho que essa é a palavra que a gente pode partir daqui para continuar. A inveja vai chegar em um lugar onde ela era muito concreta, inveja do pênis, inveja do seio, e no final fica um pouco mais, fica bem mais universal, bem mais abstrato, inveja da capacidade do outro. Uhum. Qualquer coisa que o outro tem e eu não tenha, eu vou invejar. O primeiro sentimento seria inveja, vou tentar destruir até isso mudar no psiquismo. Tem algumas ponderações que são feitas, é que esse movimento de inveja, ele traria muita voracidade, né? E o que seria, nesse caso, um movimento de voracidade nesse texto, né? Sem aquelas ideias de voracidade do seio e tentar mamar, até... Não, a gente não tá nesse ponto aqui. Voracidade nesse lugar no texto já tá bem mais abstrato também, né? É arrancar do outro que ele tem de bom, sem preocupação com esse movimento.
Então eu vou tirar do outro tudo que ele tem de bom e não vou nem me preocupar o que eu tô fazendo e muito menos com o que o outro tá sentindo, né? Não vou chegar nesse lugar. Então não tem culpa. Esse movimento não tem culpa, tá? A gente poderia dizer na sessão, o analista muitas vezes, devido à inveja do paciente, e o analista não percebe esse movimento contratransferencial, o analista se coloca no lugar, eu preciso entregar interpretações. E não percebe que esse lugar está vindo de um desejo do paciente que é voraz de tampa o meu vazio. A sua interpretação tampa o meu vazio, a sua interpretação me coloca num lugar onde eu fico bem, né? Então, tem esses dados. E tem uma característica da voracidade que é muito importante, é que aquilo que passa pela boca voraz é destruído. Rápida e violentamente, né? Porque é feito rápida, violentamente, então é destruído no processo. Então, uma vez que eu tenho uma interpretação, eu quero mais uma, quero mais uma, quero mais uma, quero mais uma, porque todas que entram são destruídas. Elas não são acolhidas, elas não ficam no sistema, não, né? Elas são destruídas na entrada. E usando um termo bem kleiniano, depois defeca. Joga isso pra fora. Já usei aquilo que eu tinha que usar, que era só pra tampar essa sensação de fome, né? Esse vazio que tá aqui, joga fora, acabou. Na lista vira máquina de conteúdo e conteúdo que não vai ser usado. Pra nada. E aí a gente pensa no analista narcísico que não dá conta desse lugar da falta, do terceiro, que não conhece. O que ele vai fazer? Ele vai pegar toda a prateleirinha dele de clichês e jogar para o paciente. Abre boquinha. Isto. E quando não for suficiente, ele vai procurar um curso que vai dar mais teoria para ele, e ele se torna voraz. Olha. Ele acaba se tornando voraz. E ele fica procurando novas teorias e novos cursos e novas coisas para ele fazer, porque ele tem agora um paciente e A, e B, e C, e ele precisa entender para poder jogar para dentro desses pacientes novas teorias que ele não tem também. E vira um círculo. Nefasto. É interessante, e eu lembro que nós não comentamos isso, mas o Ronald Britton no texto Crença e Imaginação, ele traz essa ideia. Ele traz o lugar dessa ideia, né? Melhor dizendo. Ele vai colocar que o Édipo é importante pra gente chegar ao conhecer. Eu me afasto do casal parental e fico imaginando o que tem lá. E se eu dou conta de me afastar cada vez mais desse lugar, eu vou vindo pra realidade e vou conhecendo. Só que ele fala que se esse conhecimento ele for movido pelo ódio pra destruir aquele lugar, aí entra no lugar de voracidade. É um conhecer só pra tentar destruir esse lugar, já que vocês me colocaram aí, pelo meu conhecimento eu vou destruir esse lugar. É um conhecimento puro destrutivo. Não vai acrescentar nada, nem pro sujeito e nem pro outro que talvez vai receber esse conhecimento. Isso já tá, pra quem tá vendo, já tá no Ronald Britton, Crença e Imaginação. MC², eu vou fazer usina elétrica? Não, eu vou fazer bomba atômica. Entendeu? Usando conhecimento para algo ruim aí, para destruir o outro. Pontua também aqui esse lugar de pavor à dependência, a voracidade, ela pode mostrar esse lugar, assim, tem o pavor de depender, né? E se expressa por voracidade. E uma coisa que também dá para se olhar no cotidiano, essa velocidade que a voracidade traz, muito ligada à adição às drogas, né? De querer algo e precisar daquilo para fugir de um lugar, e eu sempre tô usando e fazendo mais uso disso, né? Mas se a gente olhar também, a gente está falando de droga, mas tem celular, adição tem trabalho, ou seja, qualquer coisa que eu use para colocar neste lugar, pode ser trabalho, celular, drogas, casamento, filho, carro,
Ou seja, Relação, relação, sexo. ou seja, é um lugar de adição, né? É um lugar de adição. O que é o lugar da adição? O lugar da adição é o lugar do objeto voraz. Não é? Aquele que eu vou rapidamente consumir, e necessito mais, e necessito mais, e necessito mais. Não é? Não tá nesse texto propriamente dito, mas tem ponderações sobre isso também, que esse lugar da voracidade esvazia ainda mais o sujeito. O sujeito vai ficando cada vez mais vazio por não dar conta desse sentimento que o leva à voracidade, que está muito ligado a esse lugar de inveja. Né? Isso é importante para a gente não cair no clichê de que eu bebo uísque todo dia por voracidade. Não, um pouco menos, né? Um pouco menos. De repente você bebe seu uísquezinho à noite só para uma tranquilidade, né? aquele apaziguamento. Chegou no final do meu dia. E não está ali nesse lugar do voraz. Né? Então, esse local do voraz ele é muito específico. Uhum. Não é? Ele é usado de uma forma muito específica, que é para poder dar conta da inveja. Não é? Então, eu posso ter alguns comportamentos, isso para não cair no clichê, que tudo que é repetitivo, uma compra, ou, sei lá, uma coleção, é uma voracidade ou é uma adição. Não, não é. Precisa ser muito bem pensado. Até porque nesse teu exemplo aí tem uma fruição, tem um prazer, né? É o corolário do meu dia. Nossa, hoje foi... Né? Dá uma relaxada, acabou. Não tem a ver com voracidade. Não é? Ou seja, há que se pensar muito bem e alguns comportamentos que aparentemente não são vorazes podem ser vorazes. E aí, no decorrer do texto, ela vai falar assim, olha, o que gera esse não expressar da gratidão, né? O não expressar gratidão, né? A primeira coisa que ela vai nos dizer é que não tem como aprender com o outro. Então, em um processo de análise, aonde esse paciente se mantém no mesmo lugar, e a gente volta a dizer, a gente não está falando de progresso. A gente está falando de mudança psíquica. Uhum. Quando ele se mantém no mesmo lugar, ele não tem capacidade de aprender. Isso já estava na Klein, quando ela fala de distúrbios, assim, basicamente de distúrbios de aprendizagem, que esse paciente não consegue mesmo aprender. Porque a inveja é muito grande. Para aprender, eu preciso saber que o outro tem e eu não tenho. E aí, deu-se o problema. É uma capacidade que... O clássico caso Dick. O clássico caso Dick. O outro precisa ter e eu não tenho, como é que eu viro? Não vou aprender, vou travar o meu desenvolvimento. Né? O paciente não entende o que está sendo dito. Então, é clássico assim, nossa, mas não entendi. Não entendi o que você está querendo dizer. Ela traz esse dado do paciente. A gente tem que dividir essa fala, pensando aqui agora, em 2 momentos, né? Você tem que saber o paciente que você tem e como que você fala para cada paciente, né? Talvez você tenha um paciente que o seu linguajar não se enquadra com aquilo que ele está podendo entender. A gente não está falando disso. A gente está falando de fato aqui de um processo de inveja muito grande que, para não entender, se manifesta, e aí a interpretação assim, olha, não importa o jeito que você fale, como você fale, ele nunca chega, enquanto ele tiver com essa inveja muito estabelecida, ele não consegue chegar nesse lugar de entender uma interpretação e trazer essa interpretação para dentro. Obviamente, tem uma reação terapêutica negativa, uma análise não está fazendo efeito, isso aqui não funciona, eu não melhoro, parece que eu tô pior a cada dia. Então tem essa reação terapêutica negativa. E uma coisa interessante é que o paciente começa a se interpretar. Ele vai matando o analista, ele não consegue ver o analista. Aqui precisa ter um cuidado também, diferenciar elaboração do paciente. E ele tentar ocupar o lugar do analista. E ele tentar ocupar o lugar do analista. Eu fiz essa anotação aqui porque isso pode gerar uma certa confusão e um problema pro analista na clínica, que é não saber fazer essa separação. Uma coisa é o paciente que chega na clínica e começa a dar as conclusões
que são elaborativas, veio de uma interpretação, você está vendo que ele está elaborando e está crescendo, e assim, olha, e nesse momento você fica quietinho na sua e deixa o paciente elaborar. Você não atrapalha a elaboração do paciente, e isso cabe ao paciente elaborar, e está desde Freud, né? O texto repetir, recordar e elaborar. Então, deixa o paciente elaborando. Aqui a gente está falando que ele mata o analista, né, em fantasia. O analista, ele some e ele mesmo fala, ele mesmo se interpreta. Eu já sei o que está acontecendo aqui. Agora que eu falei, nossa, agora que eu percebi que eu falei, então quer dizer que isso significa isso. E ele não dá espaço para o analista se colocar. E você percebe que isso não é um movimento de elaboração, é um movimento simplesmente, olha, não de quero exclusão. Que você... De exclusão. Você vai ficar de fora, você não mexe aqui. Na verdade, você não existe. Porque já começa aquele problema. Eu preciso te reconhecer. Ela vai também nos dizer que existe um lugar de idealização. Né? O que seria essa idealização? E é um pouco confuso isso dentro da inveja, né? Porque o que a idealização faz? Ou eu me torno muito grande e o outro se torna muito pequeno, ou ao contrário, o outro se torna muito grande e eu me torno muito pequeno. Ela vai falar que esses dois movimentos são possíveis principalmente por causa da inveja, né? Esse medo da inveja, você vai achar que o paciente está reconhecendo o seu bom real, mas na verdade ele está reconhecendo um bom idealizado. O analista se tornou muito grande, como se fosse um deus, e se torna inacessível na fantasia desse paciente. E ele não é nada. Então ele corta a relação. Está tão distante que a competição não vale. Não vale. Ele está tão longe de mim, que a competição não vale. Né? Então, o analista está em um pedestal de Deus, eu estou num lugar muito pequeno, então não tem acesso. Ou seja, se não tem relação, não tem dependência, ali há inveja. Você fala assim, ele está elogiando as interpretações, ele está gostando. Não, é puro traço, puro suco de inveja. No final do dia, você tá tomando inveja e não tá percebendo, assim. Nem todo mundo que tá te elogiando tá vendo aquilo que tem de bom de fato em ti, né? É só inveja, é só fruto de inveja que não quer reconhecer de fato aquilo que você tem de bom e fala assim, quero aprender com você. Não, eu reconheço que você é bom, então você fica aí no seu canto, eu fico aqui com a minha insignificância, eu não cresço, você não faz seu trabalho, né? Comigo, né? Ela vai nos dizer que esse movimento em sessão, em reação terapêutica negativa, traz a depressão e a insegurança. O indivíduo vai se tornando, vai entrando numa característica depressiva, vai ficando cada vez mais inseguro e aí ele se fecha ainda mais, a ponto de estou na sessão, mas o corpo está, mas eu não estou aqui porque eu estou totalmente fechado para qualquer tentativa do analista de se aproximar, não estou aqui. Então, só para deixar isso mais claro um pouco, tem um movimento de idealização, o outro é muito grande, eu sou muito pequeno. Se o outro é muito grande e eu sou muito pequeno, não existe uma relação direta entre a gente, ele está inacessível. Porém, se o outro é muito grande e eu sou muito pequeno, se esse outro, por acaso, se movimenta na minha direção, o que ele vai fazer comigo? Insegurança. Né? Eu não sei o que ele pode fazer, eu não sei como que ele vai se comportar aqui comigo, então, e vou me fechando cada vez mais em um movimento depressivo, né? Solidão, né? E é interessante que esse movimento idealizado, né, como a gente está falando de inveja na vida cotidiana, tá ali também, né, no decorrer. Você não
A pessoa não tem um chefe, um líder, um professor. Ela tem sempre um semideus que ela não consegue ter acesso, porque ele é muito grande, eu sou muito pequeno, não posso falar com ele, não posso verbalizar o que eu sinto, porque vai acontecer isso. Não, e na verdade é só fantasia. Não tem nada ali ocorrendo na realidade. Como a gente já viu em textos anteriores, acho que num texto anterior, a gente sempre tem as duas posições ao mesmo tempo, né? Que é a questão do shift, né? Que é uma função. E eu me coloco a seguinte pergunta: o analista consegue ver a gratidão do paciente? Porque quando a gente toma assim, ele não é grato, parece que ele inteiro não é grato. Ele inteiro está na posição esquizoparanoide. E como as duas posições estão juntas, algum ponto, tem algum self ali que é capaz de gratidão. Cadê ele? Então, a questão, e para mim a técnica é muito importante, é qual parte do meu paciente consegue gratidão. A parte que não consegue, tô vendo, tá clara, tá me excluindo, tá indo, mas qual é a parte que consegue? E talvez conversar com essa parte, não conversar com a parte invejosa. Exato. Não é? Porque senão a gente sai do texto imaginando que o paciente inteiro é invejoso e não é capacidade, não se trata disso, né? Ou seja, se a gente volta e diz assim, olha, as duas posições acontecem juntas, algum ponto é capaz de gratidão. Então, quando fala assim, o paciente não é capaz de gratidão, tem que vir a pergunta, eu sou capaz, como analista, de achar aonde está, que parte do paciente é capaz de gratidão e me dirigir a ela? É interessante isso, porque, do contrário, a gente incorre no sentenciamento, né? No julgamento, né? O paciente é isso, portanto, não é possível, ou o paciente é isso e, portanto, está dando certo alguma coisa. Não. É interessante. A gente se abrir para as possibilidades, né? Exatamente. Ou seja, aqui eu sei que dá ruim, mas aonde é que dá bom? Ou seja, se eu tento, não consigo uma interpretação que faça algum efeito, talvez eu seja incompetente. Não é? Eu não consigo acessar, achar aonde está este self capaz de algum tipo de gratidão e conversar com ele. Né? Porque é por ali que eu consigo uma entrada, não é? E aí, usando a noção de shift, entender quais são os fatores que promovem a gratidão nesse paciente. As que promovem a ingratidão, eu já sei, inveja, voracidade, blá, 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 blá. Mas quais são as que promovem a gratidão neste paciente? Não é? E trazer isso ao primeiro plano. E não a questão, porque eu tenho que... Para quem eu me dirijo para falar da inveja? Por invejoso? O que ele vai fazer com a minha interpretação? Vai destruir. Então, eu fico num beco sem saída. Então, tecnicamente falando, aonde está a parte capaz de gratidão? Essa, para mim, seria a grande pergunta técnica. Interessante, eu pensei aqui agora, que a gente fica esperando a fala, né? Alguma coisa que o paciente está falando. E aí a gente volta, né? Tudo uma questão de que lente que você está usando e o que você quer observar. Se você traz a primeira à tona, o paciente continua vindo. Sim. E quando ele chega, você já sabe de todo esse histórico. E quando ele chega, você fala assim, nossa, que bom que você veio. O que bom que você veio, você já está dizendo para ele assim, olha, você veio, você tem que dar conta que eu existo, tem uma parte sua que reconhece que eu existo, tá aqui. Então, o básico tá ali, ele veio para uma próxima sessão. E ainda vem uma pergunta, eu consigo ser grato a isso? Eu analista, consigo ser grato a isso? Que a despeito de tudo isso, ele tá vindo. Ele tá ali, né? Ele é um herói. Sim, e dizer isso pra ele talvez, imagino que talvez não seja fácil, mas você tá aqui, né? Sim. Que bom que você tá aqui. Né? Vamos pensar nos fatores que fazem que você continue vindo aqui? Né? Seria um ponto de entrada. Né? E a partir daí começar a pensar
por onde que eu vou agora, né? Uhum. Ou seja, porque quando a gente termina o texto, assim, você fala assim, bom, desisto, né? Desisto, né? Um outro ponto importante, que aí eu vou olhar os pós-kleinianos e qualquer coisa desenvolvida depois do texto Inveja e Gratidão, é que a inveja é muito tratada como o grande representante da pulsão de morte. Você pode ver que depois que Melanie Klein escreve Inveja e Gratidão, quem é que fala da pulsão de morte? Um ou outro vai se referir especificamente à pulsão de morte, não é? Mas de uma forma muito específica. E o grande representante em fantasia da pulsão de morte, ou seja, daquele que me separa do outro, é a inveja. Não é? Ela passa a ser essa grande representação. Portanto, todas as defesas da posição esquizoparanoide estão presentes quando a gente fala de inveja. Idealização, onipotência, etc, etc. Ou seja, não tem como eu falar sobre inveja sem trazer todo o conjunto da posição esquizoparanoide. Não tem como. Não é? Então, pensar, por que tem idealização quando tem inveja? Porque a inveja é o grande representante da pulsão de morte. E onde tem pulsão de morte, tem as defesas frente à pulsão de morte. Esse é um ponto. E uma outra coisa também que me veio à mente é que, assim, vaidade, arrogância, onipotência, são todas formas, assim, outros penumbras associativas ou outros nomes que a gente dá para o mesmo fenômeno, não é? Eu sou superior a você, eu sou mais bonito que todo mundo, ou seja, são todas facetas de um mesmo fenômeno que a gente aqui está chamando de vaidade, né? Eu sei mais que o meu analista, eu sou mais bonito da festa, eu sou mais inteligente da turma, ou seja, todas as facetas Estão orbitando ali, né? Estão orbitando ali o mesmo fenômeno, não é? E se a gente está usando a palavra vaidade, a vaidade refere-se àquilo que está vazio. Uhum. Então é só uma aparência de que está cheio, no final, lá dentro, é tudo vaidade. Tudo vaidade, tudo vazio. Tudo um tremendo vazio. Né? Um show de faz de conta. Ficamos por aqui. E os próximos textos trabalharemos contra a transferência.